Olá, queridos, graça e paz, como é que vocês estão? Passando aqui para mais uma reflexões da palavra, e o Senhor tem falado tão fortemente aos nossos corações esses dias, e nós temos compartilhado aquilo que o Senhor tem ministrado nas nossas vidas. Para você que ainda não nos acompanha, o Reflexões da Palavra nada mais é do que um resumo, uma síntese daquilo que foi ministrado aos domingos, e Deus tem falado fortemente aos nossos corações através da série de mensagens efeitos, e hoje nós encerramos essa série de mensagens efeitos com essa síntese da nossa última mensagem, nossa última pregação, baseada no livro de Atos, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 8. Então, gostaria de convidar você a abrir a tua Bíblia conosco em Atos, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 8, que diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga do chamado dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando ao sinédrio, apresentando falsas testemunhas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse um rosto de um anjo. Amém, queridos? Até aqui. Claro, não poderíamos encerrar essa série de mensagens falando de algo diferente. Encerramos essa série de mensagens falando sobre a vida de Estevão, e é claro, não poderíamos terminar essa série de mensagens efeitos sem falar da vida de Estevão. Eu gostaria de compartilhar algumas coisas importantes ao seu coração, ao nosso coração, sobre a vida deste homem. Já falamos nas outras mensagens sobre João, sobre Pedro, e o que o Espírito Santo realizou na vida deles e através da vida deles. Mas Estevão, nós não temos muitas informações de Estevão, a não ser o capítulo de número 8, o capítulo de número 6, até o capítulo de número 8, e o capítulo de número 11, se eu não me engano, também cita o nome de Estevão, mas não se fala muito, além desses textos, sobre a vida de Estevão. Estevão aparece em um contexto de crescimento da igreja. Só para nós entendermos um pouquinho aqui a dinâmica desse texto. Estevão, ele aparece num contexto de crescimento da igreja. O que acontecia naquela época? As viúvas dos helenistas, eles estavam questionando os apóstolos sobre a divisão diária, dizendo que não chegava o suficiente, ou não chegava aquilo que eles necessitavam. Então, dentro dessas reclamações, decidiram-se levantar alguns homens que seriam responsáveis por essa distribuição diária. Mas esses homens, eles deveriam ter algumas qualificações, qualificações importantes. Seriam homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, esses homens precisavam ter algumas qualificações especiais. E no contexto desses homens que foram selecionados com essas qualificações, estava Estevão. A palavra do Senhor diz que Estevão era um homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Estevão estava nesse grupo. Então você imagina Estevão com todas essas qualificações servindo à mesa. Estevão, ele foi separado
para auxiliar na distribuição diária. Ele era um homem tremendamente usado pelo Senhor. Era um homem que foi escolhido para servir à mesa, mas através daquilo que ele, dentro daquilo que ele foi escolhido ou incumbido de fazer, Estevão realizava, através do Espírito Santo, realizava grandes sinais e maravilhas. E isso é maravilhoso, querido, porque o Senhor, ele nos usa aonde ele quiser. Ele nos usa aonde ele quiser. E nesse contexto, só para nós entendermos aqui, Estevão, então, ele foi confrontado em um determinado momento aqui na sinagoga dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos. Ele foi questionado, porque a sabedoria que esse homem tinha e a forma que ele falava incomodava aqueles homens, e de uma certa forma tentaram levantar um falso testemunho para tentar condenar Estevão, achando que através de uma prisão ou de uma morte, a sua história e aquilo que ele pregava, aquilo que ele ensinava, de alguma forma sucumbiria. Mas eles foram completamente errôneos nessa colocação. Então, dentro desse contexto, surge um homem chamado Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, de boa reputação, que tinha um domínio da presença do Senhor, da palavra do Senhor sobre a sua vida. E eu quero partilhar com os irmãos aqui alguns pontos interessantes da vida de Estevão, para nós entendermos aquilo que o Espírito Santo fez através da vida de Estevão, e aquilo que o Espírito Santo usou Estevão, naquele contexto ali. Primeira coisa, está no versículo de número 9 ao versículo de número 11, que diz assim: levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga dos chamados libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia, Ásia, e discutiam com Estevão. Ou seja, havia uma discussão, um debate. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido ele proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Primeira coisa aqui que nós aprendemos sobre a vida de Estevão é que o mundo, ele não resiste à palavra da verdade. A palavra do Senhor mostra que homens se levantaram contra Estevão e começaram a discutir sobre a forma que ele ensinava a palavra do Senhor. Mas o texto diz que eles não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Ou seja, não era Estevão que estava proferindo aquelas palavras, mas Estevão era só um instrumento de Deus para que o evangelho do Senhor fosse ministrado. O que nós precisamos entender, querido, é que um crente cheio do Espírito Santo não é ele que fala. Um crente cheio do Espírito Santo não é ele que conduz as coisas, e sim o Espírito Santo, é a vontade do Espírito Santo sobre a vida do crente. Então, querido, esse homem se levantou, Estevão se levantou com ousadia, com intrepidez, pregando a palavra do Senhor, e o mundo não conseguia resistir. Então começaram a mentir e levantar falsos testemunhos sobre Estevão. Começaram a mentir a fim dele ser preso. Queridos, nós precisamos entender que o mundo, ele não resiste à palavra da verdade. Hoje nós temos que ser verdadeiros, taxativos com relação à palavra. Sem medo de magoar, sem medo de ferir a pessoa, sem medo de sermos intolerantes. O que acontece muitas vezes hoje é que nós negociamos a verdade e a verdade da palavra, porque nós não queremos desagradar o homem. E o interessante é que nós não queremos desagradar o homem, e com a nossa atitude nós desagradamos a Deus. De certa forma, nós entramos numa situação onde nós queremos agradar o homem,
mas desta forma nós estamos desagradando a Deus. Nós vivemos em um mundo hoje de um evangelho raso, mediano, medíocre muitas vezes. Porque não é mais um evangelho que confronta o pecado, não é um evangelho que é taxativo com alguns posicionamentos. Querido, pecado é pecado, transgressão é transgressão, mentira é mentira. E nós temos relativizado tudo isso. E Estevão, nessa discussão, ele não conseguia relativizar aquilo que estava acontecendo. Ele pregava a palavra do Senhor com ousadia e intrepidez, não negociando. Não negociando o pecado. Ele não negociou a palavra da verdade. Ele foi apedrejado, mas ele não se conformou com aquilo que estava acontecendo com a sua vida. É por isso que a igreja tem se enfraquecido. Porque nós tentamos de todas as formas agradar a Deus, agradar aos homens. Agradar aos homens, mas verdadeiramente nós estamos desagradando a Deus. Estevão, com a sua atitude, ele estava agradando ao Senhor. Estevão, cheio de poder e autoridade, ele propagou o evangelho do reino. Primeira coisa que eu enxergo aqui nesse texto é que Estevão, ele não negociou a palavra da verdade. E o mundo não resiste à palavra da verdade. Com medo, muitas vezes, de nós perdermos o irmão, o líder, perdermos talvez a família, nós relativizamos o pecado, nós negociamos, nós não tratamos e deixamos a situação correr, como diz o ditado, correr frouxo. E lá na frente nós colheremos os frutos, né, as consequências dessa situação. Então, querido, primeira coisa, o mundo não resiste à palavra da verdade. Segunda coisa aqui para nós caminharmos aqui, que nós aprendemos nessa reflexão, versículo de número 54, do capítulo de número 7, diz assim: ouvindo isto, enfureceram-se os corações e rilhavam-se os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o para fora da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Olha que coisa linda. Estevão tinha convicção do seu futuro. Estevão tinha uma convicção clara do seu futuro. E um crente cheio do Espírito Santo, ele precisa ter uma convicção clara do seu futuro. O problema é que nós, nos dias atuais, nós nos apegamos de uma forma muito grande ao presente. Traçamos projetos maravilhosos para o futuro, mas nenhum deles está ao Senhor. Traçamos projetos maravilhosos, mas em nenhum deles está o Senhor. E o Senhor, ele veio para nos dar uma vida eterna. Estevão estava preparado para tudo aquilo que viria para o seu futuro. Estevão estava preparado para aquilo que estava por vir. Ele conseguia contemplar as grandezas do reino de Deus. A palavra do Senhor diz que quando ele olhou para os céus, ele viu os céus rasgados, os céus abertos. E ele viu Deus e Jesus Cristo à sua destra. Ele contemplou a grandeza do reino. Ele não olhou para suas angústias, para suas dificuldades, para a provação que ele estava passando naquele momento. Ele olhou para o céu e contemplou a grandeza do Senhor.
Será que o nosso relacionamento em Cristo está saudável ao ponto de vermos os benefícios em meio ao sofrimento? Será que o nosso relacionamento com Cristo está saudável ao ponto de vermos os benefícios através do sofrimento? Porque Estevão, ele não olhou para o sofrimento, mas ele olhou para a glória futura. O problema é que nós olhamos para o sofrimento do presente e não conseguimos contemplar a glória futura. Muitos estavam prontos para matá-lo, mas para ele o que importava verdadeiramente era a glória futura que estava sobre a vida dele. A pergunta que eu faço para você hoje é: qual é o seu nível de maturidade espiritual? Será que é como a de Estevão, que no momento mais difícil da sua vida, o seu nível de maturidade era tão grande, tão elevado, que ele não olhou para as dificuldades? Querido, e foi a dificuldade. Ele foi apedrejado, ele foi morto de uma forma cruel, mas ele não olhou para as dificuldades, mas ele olhou para a glória futura. Qual o seu nível de maturidade espiritual? A ponto de olhar para aqueles que queriam destruí-lo e dizer: Senhor, não impute neles esse pecado. Senhor, perdoa. Não impute neles esse pecado. A pergunta que eu te faço é: o seu nível de maturidade te leva a ver os benefícios e a bênção futura, a graça futura, em meio ao sofrimento? Ou o que você consegue fazer é somente lamentar, lamentar, lamentar e não progredir? Estevão tinha uma convicção muito grande do seu futuro. E qual é o seu nível de maturidade espiritual? Que em meio às provas vê a glória de Deus? Terceiro e último ponto para nós refletirmos também nessa palavra está no capítulo de número 8, versículo de número 1, que diz assim: Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Terceiro ponto que nós refletimos nessa palavra é que a sua vida, a vida de Estevão, ele foi o estopim para o avanço do reino. Como nós ministramos algumas semanas atrás, 2 semanas atrás, Deus ele usa a adversidade como um avanço para o reino. E aqui não foi diferente. E o impacto foi poderosíssimo. Com a morte de Estevão, preste atenção nisso, com a morte de Estevão, se instaurou a primeira grande perseguição à igreja primitiva, à igreja do Senhor. Se instaurou a grande perseguição. Tirando os apóstolos, todos os outros foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Se você voltar os seus olhos para o capítulo de número 1, versículo de número 8, a palavra do Senhor diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. A Judéia, Jerusalém, a Judéia e na Samaria e até os confins da terra. Ou seja, precisava acontecer algo para que a palavra do Senhor se cumprisse de uma forma integral. E Estevão, a morte de Estevão, foi o estopim para o cumprimento da palavra. Com isso, um grande movimento de santidade, de poder, que estava restrito somente ali em Jerusalém, foi se desenhando também para a Judéia e para a Samaria. Aquele poder que estava ali em Jerusalém não conseguiu ficar ali, ele foi se expandindo para a Judéia e para a Samaria, e a palavra do Senhor diz que por onde eles passavam, eles pregavam a palavra
do Senhor, o reino de Deus, o poder de Deus ia se espalhando por toda a parte. Mesmo após a sua morte, o espírito que habitava na vida de Estevão continuava vivo e visitando os corações. Bendito seja o Senhor. Mas ainda faltava algo, que eram os confins da terra. Foi aí que no capítulo de número 9, e na próxima reflexão nós falaremos sobre isso, no capítulo de número 9, que Deus toma o grande perseguidor da igreja, Saulo de Tarso, e diz: esse será o meu discípulo, o grande apóstolo dos gentios, e toma a vida deste homem. Queridos, nós precisamos entender que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração. E assim como foi na vida de Estevão, o Espírito Santo também trabalha na minha e na sua vida e quer restaurar os nossos corações. Isso aqui foi uma breve reflexão da palavra que foi ministrada, mas se você quiser ouvi-la de uma forma integral, você pode acessar ali a nossa página no YouTube e procurar ali, foi há 2 cultos passado, essa mensagem, você pode assistir a mensagem integral no nosso canal. Eu tenho certeza que o Senhor vai tocar no seu coração e a sua vida vai ser restaurada em nome de Jesus. Então, nessa reflexão, nós aprendemos que a palavra, o mundo não resiste à palavra da verdade. Aprendemos também que Estevão, ele tinha uma convicção do seu futuro. Estevão sabia para onde ele iria, meu querido. Qual é o seu nível de maturidade com relação a isso? E o terceiro é que a sua vida foi o estopim para o avanço do reino. Com a morte de Estevão, se instaurou a grande perseguição e muitos homens foram usados e espalhados para aquela região, para que o evangelho de Cristo fosse pregado. Querido, guarde essa palavra no seu coração e medite nela. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar falando na sua vida, na sua casa e na sua família. Amém? Deus abençoe e até o próximo Reflexões da Palavra. Compartilhe, eu tenho certeza que Deus irá falar ao seu coração. Deus abençoe, queridos, em nome do Senhor Jesus.